One, two, three, funky. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Story Vlog, a mais uma rotina de estudos comigo. E se você já gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber toda vez que eu postar vídeo novo para vocês. E bom, como o último Story Vlog foi somente um Story with me, eu senti muita falta de narrar pra vocês. Então esse vídeo aqui, pra compensar, é 100% narrado. E bom, como eu falei pra vocês, eu mudei o meu método de estudos. Meu método de estudo está praticamente inteiro baseado nos exercícios. Eu resolvi usar esse método aí porque eu acabei percebendo que as aulas do Cultive estavam consumindo muito tempo de mim e acabou que, do mesmo jeito que eu tinha estudado no passado, estava sendo esse ano, só que com a diferença que eu tava com a carga horária muito mais pesada. No ano passado, como eu falei pra vocês, eu usei uma checklist, estudei todos os conteúdos de uma matéria e depois pulava pra outra, nem fazia exercício, nem fazia nada, e eu percebi que eu tava indo nesse mesmo caminho praticamente, porque eu assisti uma videoaula antes de 30 minutos e depois eu ia fazer os exercícios e eu continuava sem entender nada, mesmo eu tendo lido o resumo que eu fiz durante a aula. Então agora o meu método tá um pouco mais baseado assim. Eu primeiro faço várias questões para eu saber como cai e a frequência que cai. E, por exemplo, eu tô estudando agora aí genética, como vocês podem ver. Então eu comecei fazendo questões de genética e como eu já sabia, né, a primeira lei de Mendel, eu já parti para logo começar a estudar a segunda lei de Mendel, porque eu percebi que caía sim com bastante frequência e foi um assunto que eu realmente não sabia nada. Então eu fui para uma videoaula um pouco mais rápida e apenas estudei, né? E depois eu consegui fazer os exercícios de boa. Fiz algumas anotações, algumas palavras-chave e assim eu consegui, né, ocupar menos da metade do tempo que eu ocuparia se eu começasse a estudar genética desde o começo, desde a introdução até a segunda lei de Mendel, cromossomos e enfim, isso eu fiz apenas em um dia. Então vocês percebem que o tempo, né, diminuiu bastante. Outra coisa também é que eu tô dando um foco um pouco maior em matérias de exatas. Eu percebi que eu tô com muita dificuldade e eu tava negligenciando muito. Ao mesmo tempo que eu assisti uma aula de filosofia, sendo que cai muito menos questões, eu deixava de lado a aula de matemática, sendo que matemática tem um dos maiores pesos no Enem. Então, assim, eu tô muito mais caracterizada por prioridades, por realmente aprender o assunto, revisar. Tanto que até agora eu incluí dia de sábado nos meus estudos também, porque eu percebi que sábado era um dia que eu procrastinava muito. Eu tentava estudar, só que eu não conseguia, porque eu não tinha um compromisso de estudar naquele dia. E então agora eu tô um pouco mais focada, né, em estudar. Pra sábado eu não deixei uma carga horária tão grande, até porque eu tô começando a estudar de sábado agora. Então sábado, por exemplo, eu só faço simulado independente e revisões, porque eu gosto sempre de revisar o que eu estudei na semana e fazer alguns exercícios também. E sim, depois de tanto tempo eu vim perceber que o método que eu usava antes era totalmente, assim, não vou dizer errado, mas pra mim foi errado, porque eu acabava me consumindo muito, me desgastando muito. Eu não sei realmente dizer pra vocês o que eu aprendi desde o começo do ano até agora. Só posso dizer o que eu aprendi no cursinho, porque o que eu aprendi no cursinho eu sempre colocava em prática, sempre anotava, sempre fazia exercícios, mas o que eu tava estudando sozinha acabava sendo
praticamente nada, porque eu acabava consumindo muito tempo e eu não conseguia estudar o que eu queria, da forma que eu queria, e eu acabava ficando, me sentindo um pouco mal, porque eu ficava assim, nossa, eu estudei tanto e por que eu não acerto essa questão? Então, se eu souber como ela cai, como ela tá escrita, né, como ela tá dada lá no texto, vai ser muito melhor, porque aí eu vou direto no assunto que eu quero para poder saber e também saber os assuntos que caem com mais frequência no Enem. Fora esse método de questões, eu também estou tentando fazer 2 redações por semana. A minha professora do cursinho, agora, ela começou a pedir as redações para poder fazer a correção. Então, eu estou enviando uma por semana para ela. Ela já corrigiu uma minha. Então, eu aproveitei e reescrevi já para poder enviar para ela novamente. E então, tá sendo muito bom. E além do outro fato que eu comentei com vocês e sempre comento, é que eu tô também no grupo de estudantes pro Enem. E tem alguns professores lá e eles corrigem gratuitamente todas as redações. Eles enviam tema toda sexta-feira e eu faço as redações. Só que agora eu tô querendo também, além dessas 2, fazer mais uma por semana, porque por mais que não, eu percebi que minha escrita tá péssima. Eu quero tentar adicionar um pouco mais de repertórios, quero também tentar conseguir fazer em menos tempo a redação que eu fiz, aí reescrevi pra professora, acabou demorando 2 horas, mas eu tô contente com a minha escrita e o foco é melhorar muito mais. Outra dica também que eu dou pra vocês, que eu tô utilizando muito mesmo, é ler redações nota 1000. Não leia só as do Enem. Pesquisa lá o tema, por exemplo, a cultura do cancelamento na sociedade contemporânea. Redações. Vão aparecer várias redações. Você pode ler elas, ver o que pode ter na proposta de intervenção, ver os repertórios que você pode usar, porque isso tudo é muito importante. E geralmente, assim, outra dica também que eu dou pra vocês é, se vocês verem, por exemplo, um livro ou uma citação que se encaixa em vários temas, anote ela e deixe ela sempre em evidência. Se você pode usar ela para várias coisas, por que não usar? Entendeu? Então a questão de aproveitar, porque além disso você também pode decorar essa citação e chegar e possa ser que caia alguma coisa relacionada com esse tema na redação do Enem. Então isso é muito importante mesmo. Eu também dei origem aí à minha parede de post-its que eu tô usando para várias fórmulas de matemática. Todo dia eu tô tentando fazer no mínimo 5 questões, porque assim eu não me forço tanto de matemática por dia. Eu tô querendo aumentar um pouco esse número e aumentar a frequência. Como vocês viram aí, eu tô estudando logaritmos, porque eu percebi que era uma coisa que eu já tinha estudado, só que eu não sabia, então eu fui fazer uma revisão, porque como eu já tinha lido os exercícios, eu percebi como eles caíam. Então, já que era assim, eu só anotava o necessário, só assistia o necessário. Outra coisa também que eu tenho que comentar com vocês, que eu tô achando assim, sei lá, é que a minha cidade, como eu falei pra vocês, o cursinho que eu faço é um cursinho público oferecido pelo governo do meu estado. Como vocês sabem, eu moro na Bahia. Então eles ofereceram isso. E como eu tô no cursinho da minha cidade, né? Não tô no cursinho da cidade que eu estudava, eu já me formei. E então acaba aí que eu sou a única aluna na maioria das vezes. Então, por exemplo, a professora do cursinho na segunda-feira, ela tinha corrigido minha redação. Como só tinha minha redação lá pra corrigir, acabou que ela fez uma correção muito mais detalhada. Ela falou mais detalhes, ela citou mais coisas. Então, assim, eu acabo aproveitando muito isso. Por exemplo, também na aula de química, que praticamente só tinha eu. Realmente só tinha eu, né? Então, eu aproveitei pra tirar várias dúvidas. Assim, isso é ruim porque as pessoas não dão tanto valor, né, ao público, aos cursinhos públicos que tem aqui na região e acabam indo para cursinhos pagos, mas mesmo assim, por outro lado, quem tá nos cursinhos públicos acaba tendo uma atenção um pouco mais especial, que é no meu caso, como eu sou aí uma das poucas alunas que frequentam sempre as aulas do cursinho, eu acabo tendo aí esse privilégio.
Outra coisa também é os meus estudos de humanas. Eu coloquei para eu estudar uma vez na semana geografia, porque como eu falei para vocês, eu sempre tô mudando de matéria preferida, mas atualmente geografia eu tô apaixonada por estudar, então eu estudo geografia como se fosse um prêmio, porque eu realmente gosto de estudar. E já humanas eu tô um pouco mais focada mesmo somente nos simulados, porque eu percebi que eu não tô com tanta dificuldade assim. Eu já estudei muitos conteúdos de humanas. Ano passado eu cheguei a assistir videoaula de quase todos os assuntos da checklist que eu usei. Então isso acabou sendo aí um pouco bom pra mim, mesmo que eu tenha estudado de uma forma errada, que eu poderia ter tido um resultado melhor esse ano. Mas eu acho que tudo contribuiu pra que esse ano eu soubesse realmente o que estudar e como estudar. E toda vez, assim, dependendo da situação, quando eu vou fazer questões de humanas, eu sempre tô com o meu resumo ali perto de mim. Eu só não faço isso quando eu vou realmente fazer os simulados. Todo dia de sábado eu tô um pouco mais focada em fazer simulados. Semana passada eu fiz um simulado de ciências da natureza e um simulado de linguagens. Então agora essa semana eu já vou fazer um simulado de matemática e ciências humanas. Então é assim, você vai intercalando. Eu percebi ainda que meus resultados nessas questões não estão muito bons, mas em relação a desde quando eu comecei até agora, eu já consegui perceber muitas melhoras. Outra coisa muito importante também que tá me ajudando excepcionalmente nessa nova rotina de estudos tá sendo a ficha pautada. Ela é perfeita para tudo. Eu faço um letrezinho básico, passo um marca-texto do lado e lá eu coloco todas as informações. Sério, eu fiz uma ficha de citologia e eu uso ela para praticamente todas as questões. Ela tem tudo que eu preciso. E ainda mais também que, como fica de uma maneira mais fácil de ler, como é um papel menor, você acaba lendo um pouco mais rápido e não perdendo tanto tempo. Assim você pode revisar de uma maneira mais rápida, como o próprio nome dele mesmo, né? São os flashcards. Então isso acaba me ajudando muito a conseguir absorver mais conteúdo, a conseguir absorver mais coisas para poder resolver as questões. Como vocês viram também, eu mudei o jeito da organização da minha mesinha. Assim, eu coloquei o notebook um pouco mais perto, porque eu percebi que eu tava com um pouco de dificuldade de prestar atenção, porque tinha muita coisa na minha frente e o notebook ficava um pouco longe, e assim eu não conseguia prestar atenção nas aulas direito. Então agora eu coloquei bem menos coisa, né, bem menos decoração, para realmente ficar um lugar bem objetivo, para que eu olhe pro notebook, para que eu olhe pro caderno, para que eu olhe meu celular com o aplicativo de questões e eu consiga me concentrar e focar totalmente nele. Isso é muito importante mesmo. Como vocês também podem perceber por aí, eu também tô usando bastante colar mesmo. Tô fazendo esse método de colar as coisas na parede. Meu quadril magnético tá muito alto, talvez futuramente eu vou baixar ele um pouco, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer isso, porque eu realmente gostei muito desse método. E a fita que eu uso é a fita crepe, ela não gruda na parede, ela não tira, ela não descasca a parede, então isso é realmente muito bom pra mim. E aí eu consigo colocar tudo, até minha parede de post-its que eu tô começando agora pra colocar as fórmulas, colocar as coisas, uns tópicos básicos que a gente sempre tem que saber. Então isso é muito importante mesmo. É isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato, deixem aqui nos comentários se vocês preferem um Study With Me ou um Story Vlog 100% narrado, onde eu converso um pouco com vocês, converso um pouco das coisas que mudaram na minha vida, como foi esse Study Vlog hoje. E também me siga lá no meu Instagram, porque eu tô 24 horas lá pra conversar com vocês de uma forma mais direta. E enfim, um beijão pra vocês. Tchau, tchau!